qual é que é a relação tão íntima que existe entre fenda labiopalatina e os ouvidos? Todos nós constatamos que as crianças com fenda palatina têm uma elevada prevalência de tal hipoacúsia, que é a surdez. É um termo médico, digamos, de surdez. Quase todas as crianças com fenda labiopalatina têm a tal otite com infusão de ramo líquido no ouvido. Bem-vindo ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Lipcast onde falamos sobre fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que, além de entender, tu poderás participar. Basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios. Por isso, fica ligado. Meu nome é Rony Furfuro, eu sou médico dentista. Comigo aqui no estúdio também Mariana Alface. Olá, Mariana! Olá, sou a Mariana Alface e sou terapeuta da fala. E também está conosco hoje o Carlos Torrão Pinheiro. Olá, Carlos! Olá, eu sou o Carlos Pinheiro, sou otorrinolaringologista, resumidamente, sou um otorrino, o médico dos ouvidos, nariz e garganta. E estou aqui para falar contigo também. Muito bem, tratamos fenda labiopalatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar e é esta experiência que vamos partilhar nesse Atlas. O episódio de hoje é a fenda labioalveolo-palatina e os ouvidos. Vamos então explicar a relação entre a boca e o ouvido. Vamos falar do ouvido e da sua relação com a fenda labiopalatina. No entanto, queria que ficassem todos muito tranquilos. O objetivo deste capítulo será explicar que todos os que perdem a audição vão poder recuperar. Falaremos do diagnóstico, do tratamento. Devemos intervir o mais cedo possível. Meu amigo, a beleza da canção, os sons da natureza, a percepção do mundo à nossa volta seria muito mais difícil realmente se nos faltasse esse que é um dos 5 sentidos. Foi esse o sentido que tu escolheste para cuidar. A porta de entrada são os ouvidos, Carlos. Pois é por causa dos ouvidos que nós temos audição. Esta, por sua vez, é fundamental para o desenvolvimento de todas as crianças, sendo fundamental para o desenvolvimento da comunicação oral, da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo. A surdez tem um grande impacto social e emocional. Em geral, a surdez ao nascer, a congénita, afeta uma em cada 3 crianças por cada 1000 recém-nascidos. Isto sem fatores de risco. Quando estamos a falar de crianças com outros fatores de risco, o número de surdez por cada 1000 habitantes pode ser de 20 ou 40 por cada 1000. E quando o bebê nasce, eles fazem logo um teste aos ouvidos, não é? O que é esse teste, Carlos? Todas as perturbações da audição têm que ser diagnosticadas o mais cedo possível, sob pena de serem irreversíveis. Por esta razão, foi implementado nos anos 90 do século passado, nos Estados Unidos da América, um programa de rastreio precoce que, em Portugal, foi adotada por um grupo, que é o Grupo de Rastreio e Intervenção da Surdez Infantil, GRISI, que impulsionou o RANU. RANU, que é o Rastreio Auditivo Neonatal Universal, visando permitir o diagnóstico e a intervenção precoce da surdez para todas as crianças, com a finalidade de minimizar repercussões negativas na vida da criança. As consequências dessa situação de perda precoce da audição, elas podem repercutir-se na aprendizagem, no desenvolvimento da fala também, não é, Mariana? Exatamente. Aliás, as crianças aprendem uma determinada língua e começam a produzir as palavras por imitação também dos sons que lhes vão chegando. As crianças precisam, de facto, de ouvir e de perceber, ou seja, precisam de identificar os diferentes sons da fala para desenvolverem linguagem. Durante os seus primeiros anos de vida, elas estão expostas a diferentes estímulos acústicos. Todas estas informações são como um pré-requisito também para o desenvolvimento da linguagem. Qualquer perda de audição e
por mais precoce que seja, não é? Vai influenciar o desenvolvimento da criança na medida em que condiciona também os sons que ela ouve e, consequentemente, aqueles que vai produzir. É, de facto, de extrema importância uma boa acuidade auditiva para a fala e a linguagem. Daí ser muito importante este rastreio neonatal, que o Carlos estava a falar, e a detecção e intervenção o mais precocemente possível a nível auditivo, também como o Carlos referiu. O objetivo é, portanto, fazer o diagnóstico em todas as crianças até aos 3 meses de idade. E a intervenção deve iniciar-se antes dos 6 meses. De referir que este rastreio realiza-se em todas as maternidades portuguesas, quer públicas, quer privadas, e devendo envolver todos os recém-nascidos. E como é que é feito isso? Os métodos recomendados para a realização deste rastreio são as autoemissões evocadas auditivas e ou os potenciais evocados auditivos automáticos. São exames que devem ser realizados ainda no internamento pós-parto, portanto, antes das 48 horas de vida. É realizado por um audiometrista com um equipamento portátil e pode ser feito no quarto da criança, juntamente com a mãe. Existem, no entanto, algumas condicionantes à realização deste exame, nomeadamente todas as causas que impeçam o estímulo do ouvido interno. Pois é, os pais ouvem sempre os médicos falar de uns palavrões e levam muito tempo a perceber esses palavrões. Esse exame, por exemplo, é chamado de autoemissões, né? Será que nós conseguimos explicar o que isso é para os pais? As autoemissões acústicas são o exame de eleição inicial para este rastreio pela sua simplicidade. É um aparelho simples, rápido e principalmente não invasivo, que consiste em captar ecos produzidos pelo ouvido interno. Portanto, o ouvido interno, quando estimulado, produz ecos. Falei há pouco que às vezes há causas que impedem o estímulo do ouvido interno. E essas são, por exemplo, a acumulação de um possível líquido no ouvido. O resultado deste exame é muito simples. É ou sim ou não. A linguagem utilizada universalmente é o binómio passe/refer. Quando o resultado é refer ou uni ou bilateralmente, o recém-nascido não passou no rastreio, quer dizer que há suspeita de perda auditiva. Isso significa, portanto, que é uma criança que deve ser estudada. Nos casos em que o resultado é passe e existem fatores de risco potenciais, estas crianças devem também continuar a ser acompanhadas. Quando a criança é refer, não passou, portanto, deve repetir este teste 15 a 30 dias após este exame para confirmar se este resultado se mantém, pois podem existir alguns casos ou falsos positivos. Se mantiver esta resposta, isto é, não passar, estas crianças devem fazer um outro exame, mais sofisticado e mais objetivo, que é os potenciais evocados auditivos do tronco cerebral. Exame esse que deve ser feito até um máximo de 3 meses de vida. Este exame consiste na captação da variação do ritmo de base do eletroencefalograma face a um estímulo acústico. Portanto, é um exame que nos dá o diagnóstico confirmativo de uma eventual surdez neurosensorial, nomeadamente se ela for severa ou profunda e podendo ser uni ou bilateral. Muito bem, e é importante que os pais saibam que esse rastreio é feito a todos os bebés. No caso das crianças com fendas labiopalatinas, há alguma especificidade ou alguma diferença nesse rastreio? Como disseste muito bem, isto é um exame que é feito a todas as crianças, portanto é universal. As crianças com fenda labiopalatina podem ter as mesmas doenças que todas as outras crianças, mas tem também algo que está presente e que dificulta o rastreio da surdez neurosensorial que todas as crianças devem fazer. Como disse, nas crianças com fenda palatina há com muita frequência uma otite com efusão. Consiste numa acumulação de líquido no ouvido, fruto da capacidade limitada da trompa de Eustáquio de se abrir ativamente, por causa das inserções anormais de uns músculos que vêm do palato para a entrada da trompa de Eustáquio. Esta acumulação de líquido vai dificultar o rastreio auditivo. A trompa, para esclarecer, é um canal que faz a ligação entre a parte mais de trás do nariz e o ouvido.
Assim, é fundamental que em todas as crianças a observação seja realizada por um otorrino quando existem estas suspeitas. Ele pode ver o ouvido, nomeadamente o tímpano, chama-se isto uma otoscopia, e fazer um exame que avalie esta impedância, que é o timpanograma, que pode permitir o diagnóstico da tal otite com efusão. Carlos, explica aos nossos pais o que é e para que é que serve um audiograma e um timpanograma. Os exames de audição são exames auxiliares de diagnóstico que servem para diagnosticar e quantificar a audição. Portanto, ajudam-nos, enquanto médicos, a fazer um diagnóstico e dar respostas acerca da capacidade auditiva da criança. O timpanograma é um exame objetivo, também muito simples, algo parecido com o sistema das autoemissões. Aliás, é importante este exame para fazer autoemissões quando elas não funcionam. E estuda a impedância do sistema vibratório. Por exemplo, a mobilidade do tímpano e dos ossinhos, como se fosse avaliar a capacidade de abrir ou fechar uma porta. Portanto, avalia o ouvido médio e, com este estudo, podemos avaliar algumas doenças do ouvido, nomeadamente a tal otite com efusão. Já o audiograma quantifica a audição. O audiograma é um exame algo mais difícil, só pode ser feito quando a criança colabora, portanto, normalmente ele é mais fidedigno próximo da idade pré-escolar e é, portanto, um exame algo subjetivo, pois depende da atenção e colaboração da criança. Estes exames são feitos por técnicos superiores que se chamam audiometristas e trabalham habitualmente em parceria com os médicos otorrinos. Soou-me aqui o alerta palavrão. Explica para os pais o que é efusão. Efusão será tipo derrame líquido. Portanto, digamos que o ouvido médio, portanto, nós temos 3 ouvidos, portanto, o ouvido externo, que é aquele canalzinho e a orelha. Depois temos o ouvido médio, que é aquilo que toda a gente sabe, o tímpano. Mas dentro do tímpano há uma caixinha com ar. E esse tímpano está, digamos, agarrado a 3 ossinhos, que são os ossinhos mais pequenos do corpo humano, que é o martelo, o bigode e o estribo. E é esta cavidade que tem ar, que comunica com o nariz, tal, com a trompa, que tem ar. O tímpano, para vibrar, isto é um bocadinho como se nós tivéssemos uma folha de papel. Se a folha de papel estiver em cima de um balde com água, ela não vibra. Portanto, o tímpano, para vibrar, tem que ter ar de um lado e ar do outro. O ar que vai para dentro do ouvido vai através da trompa de Eustáquio. Quando a trompa não funciona, o nariz, o ouvido, que faz parte aqui da área do otorrino, portanto, digamos, tem a capacidade de produzir uma espécie de ranho. Portanto, não havendo ar lá dentro, acumula-se líquido. Esse líquido é a tal efusão. Portanto, digamos, eu tenho, em vez de ter ar dentro do ouvido, tenho uma coisa parecida com o ranho do nariz. Eu sou um grande adepto das metáforas e adorei essa metáfora do balde da água e com a folha de papel. Fica fácil das pessoas visualizarem e entenderem. É perfeito. Então, quando os exames apresentam um resultado adverso, um resultado que nós não gostaríamos que apresentasse, nós entramos no campo do problema, que as pessoas conhecem de uma forma genérica como perda da audição ou surdez. Mas esse conceito podia ser um pouquinho melhor explicado, Carlos. Pronto, a surdez é, como já vimos anteriormente, muito, muito importante e afeta as crianças com fenda ou as outras crianças todas e poderá afetar crianças e mais tarde adultos. Aliás, os idosos quase todos têm surdez. Assim podemos ter vários tipos de surdez, que têm a ver também um bocadinho com aquela anatomia que eu falei há pouquinho, nomeadamente o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. A surdez neurosensorial tem a ver com a parte, entre aspas, nervosa do ouvido, isto é, o ouvido interno e todas as vias em direção ao cérebro. Portanto, estamos a falar do ouvido interno, a parte dentro do ouvido. Infelizmente, essa surdez é uma surdez irreversível, compensada habitualmente no tratamento através de próteses. A surdez de transmissão é aquela que está relacionada, por exemplo, com aquilo que nós falamos da otite com efusão do líquido no ouvido. Ela está relacionada com o que se passa no ouvido médio, com doenças do tímpano, do martelo, da bigorna, do estribo e a tal trompa de Eustáquio, o canal que faz a ligação do nariz para o ouvido. Obviamente que também é uma surdez de transmissão,
o canal, o ouvido externo estar obstruído. Por exemplo, uma rolha de cera no ouvido também dá uma surdez de transmissão, mas de fácil tratamento. Digamos que há grosso modo surdez nervosa, neurosensorial e surdez de transmissão. Resumindo, a surdez de transmissão tem sempre tratamento, nomeadamente cirúrgico ou medicamentoso. A surdez neurosensorial, o tratamento cirúrgico que tem é sempre para colocar alguma espécie de prótese. Falamos de surdez mista, quando ela envolve as duas. Portanto, uma criança, por isso é que uma criança com fenda palatina, que tem líquido no ouvido, tem a tal efusão, pode ter uma surdez de transmissão. Mas não quer dizer que não possa ter também uma surdez neurosensorial. E daí a importância de fazermos este tipo de estudos. Portanto, mista quando envolve as duas. A surdez pode afetar um ouvido ou os dois, ser único ou bilateral, e depois pode ter várias causas. Pode ser hereditária, portanto, digamos, eu posso ter tido algum problema genético que me afetou a audição, e pode ser depois congénita ou adquirida, isto é, eu ter nascido com ela ou só a vir a ter depois. E depois pode estar ligada a uma série de outras doenças, como, por exemplo, ser sindrómica ou não sindrómica, algumas alterações genéticas, como aqui anteferimos. Grosso modo, a surdez pode-se dividir em graus. Então, nós, otorrinos, normalmente temos um leque de, consideramos a surdez ligeira, surdez moderada, surdez severa, surdez profunda e o cofose, quando é a perda total da audição. No final de um rastreio, nós teremos que ter sempre respostas para as crianças e para os pais e para todos. Portanto, se a criança tem, em termos auditivos, uma audição normal, e se tem perda auditiva, naqueles graus que referimos, quais são os sintomas, quais são as causas, os tipos de surdez e o grau de perda e o local da doença, pois só assim nós conseguiremos orientar e tratar estas crianças. Carlos, e quais são os sintomas da perda auditiva? O principal, nas crianças com fenda labiopalatina, são o atraso na fala ou ela não ser apropriada em relação à sua idade. A dificuldade em entender corretamente a fala, a criança que não reage a sons ou dorme durante os sons, portanto, não os valoriza, a dificuldade em imitar, a incapacidade de localizar uma fonte de som, por exemplo, sei lá, é aquela criança que toca uma campainha em casa e fica completamente alheia. Em situações de grupo também fica alheia. E pronto, e depois também temos aquelas crianças que muitas vezes têm as infecções nos ouvidos que se chamam otites, que também podem ter uma perda auditiva por causa disso. Pois, sinais como colocar a televisão muito alta, não é? Ou aproximar-se bastante para ouvir melhor, também podem indicar-nos aqui alguma e possível dificuldade em ouvir bem, não é? Um outro sinal, que é diferente dos que nós temos referido também, mas também é indicativo de alterações no ouvido, pode ser até a criança ser trapalhona, aquelas crianças que tropeçam muito ou mesmo que caem muitas vezes. Estes sinais também podem indicar-nos muitas vezes algumas alterações no equilíbrio. E porquê esta relação com o equilíbrio, não é? Isto porque a cóclea, e Carlos ajuda-me agora, é o órgão da audição, certo? Sim, a cóclea faz parte do tal ouvido interno que eu há pouquinho estava a falar. Portanto, digamos que o som propagou-se de forma aérea, fez vibrar o tímpano, e essa vibração foi potenciada no martelo, bigorna e estribo, que, através do estribo, movimentando a janela oval, foi estimular a cóclea através de um processo muito complexo. Portanto, digamos, passamos aqui a energia transformou-se de mecânica, portanto, digamos, vibração, para algo elétrico. Portanto, o ouvido interno é como se fosse eletricidade. E daí que a cirurgia já não é a solução. Portanto, digamos, é como se fosse já um computador onde foi feita a conversão do mecânico em elétrico, que depois vai ser encaminhado para o cérebro. Exatamente, e por isso é que há a tal relação da cóclea, esse órgão da audição, com o sistema vestibular, que também é o órgão do equilíbrio, não é? No fundo estão muito relacionados. Portanto, e por isso... Já agora, Mariana, o ouvido, digamos, o ouvido tem uma parte, o ouvido interno, que é aqui referido, mais uma vez, o ouvido interno, a parte da frente anterior, tem relação com a audição, e a parte de trás, posterior, tem relação com o equilíbrio. É evidente que não é só o ouvido que dá o equilíbrio, portanto, digamos, é uma conjugação. É como se o ouvido desse informações ao cérebro da nossa posição. Algumas doenças do ouvido interno afetam a audição e o equilíbrio. Outras só o equilíbrio e outras só a audição.
Essa questão, permitam-me dar aqui uma chega, é exatamente por causa desse processo, e tem a ver aí com a estrutura do labirinto, que as pessoas muitas vezes sofrem náuseas, por exemplo, em aviões ou em automóveis. Portanto, tem a ver exatamente com a complexidade dos estímulos que chegam ao cérebro não chegarem com as mesmas informações. Essa confusão de informações é que, por vezes, provoca essa sensação de mal-estar também, não é? Exatamente. Isto é um processo muito complexo e eu às vezes costumo explicar assim aos doentes. Por exemplo, obviamente, aqui a parte do equilíbrio, nós temos como se fosse, hoje todos nós temos um GPS no telemóvel, no carro, onde quer que seja, e esse GPS, portanto, digamos, esse aparelho de GPS, é como se fosse o nosso cérebro. Mas o GPS, para nos dar a informação da nossa localização, precisa de receber informações que são de satélites. Então, os ouvidos funcionam também como satélites, portanto, digamos que captam a informação a nível da nossa posição, mas não é o único satélite. Portanto, digamos que as informações visuais também nos dão alguma informação e o tato. Portanto, digamos que o ouvido faz parte deste complexo do equilíbrio, mas não é só ele. Portanto, a visão, portanto, digamos, através de pontos visuais, também colabora nesse sentido. Isto depois mistura-se bastante. Os neurologistas, os otorrinos, enfim, os exames são, digamos, multidisciplinares. Por exemplo, vou dar aqui só uma deixa. Por exemplo, nós quando vamos de automóvel, e nas estradas muito sinuosas do antigamente, a pessoa que ia ao lado muitas vezes enjoava e o condutor não enjoava. Ambas as pessoas, pelas curvas, tinham os líquidos do ouvido interno, do acesso do equilíbrio, em confusão, mas como o condutor leva um ponto fixo na estrada, já não enjoa. A pessoa que vai ao lado, que não leva esse ponto fixo, enjoa. Portanto, digamos que há aqui, era dar aqui esta informação que o ouvido recolhe informações, neste caso estava a falar agora do equilíbrio, mas também da audição. Chegaram sons, eles foram convertidos, foram potenciados, foram convertidos na cóclea e depois são transmitidos ao cérebro para fazer depois todo o processamento. Claro, há aqui uma informação, não é? Extra, e por isso é que também há aqui uma relação muito próxima do líquido que pode existir no ouvido médio e desta sensação de podermos ter um comportamento de equilíbrio mais instável, não é? São sempre alguns sinais que temos que ter atenção. Pode continuar a tua explicação, Mariana. Estavas a falar, não sei se te lembras, estavas a falar por causa do equilíbrio relacionado com um ramo do nervo auditivo que vai enviar os sinais sonoros. Pronto, então no fundo, para resumir, o órgão da audição é a cóclea e o sistema vestibular, que é o órgão do equilíbrio, estão relacionados. Isto a partir também deste ramo, não é, do nervo auditivo. Um envia sinais sonoros ao cérebro e o outro envia sinais de equilíbrio. Mas tal como referimos, também existem outros sentidos que nos vão ajudar a ter esta sensação de equilíbrio e vão promover também este comportamento. Ok. Como tu referiste, se uma criança não recebe os sons das palavras e do meio onde ela está inserida, que a rodeiam, vai ter um entrave na aquisição e na produção ou na imitação desses mesmos sons. Portanto, ela assim vai ter mais dificuldades nesse início, nesse arranque do começar a falar. Sim, na verdade são vários cenários possíveis, não é? Em casos de perdas profundas, a criança pode mesmo não iniciar a produção dos sons ou das palavras. Noutros casos muito profundos, pode traduzir-se num atraso, ou seja, começar a falar mais tarde do que é suposto. Ou até mesmo a criança iniciar a produção de palavras e começar a falar, mas os sons e as palavras que produz saírem distorcidos ou diferentes das palavras-alvo, uma vez que a criança não diferenciou devidamente os sons que lhe chegaram e não conseguiu assim produzir também de forma adequada os sons necessários para produzir a palavra. Estas dificuldades da fala ao nível da diferenciação de sons, em casos de perdas ligeiras ou temporárias, podem apenas evidenciar-se por trocas, como, por exemplo, dizer cola em vez de gola ou dizer mola em vez de bola. E estas trocas e limitações auditivas, quando não são reabilitadas e devidamente intervencionadas, podem mais tarde passar a ser também um problema ao nível da compreensão das palavras e mesmo da aprendizagem, nomeadamente ao nível da escrita.
Por isso é fundamental uma boa acuidade auditiva, ou seja, garantir que o som chega devidamente à criança para que possa ter um desenvolvimento harmonioso da fala e da linguagem oral e também posteriormente da escrita. Eu chego à conclusão que deve haver muita gente, mas mesmo muita gente com problemas da audição dessa maneira, porque é muito frequente eu dizer às pessoas 3 e dizerem 13, e eu não 3, e as pessoas 13, e a páginas tantas eu desisto. Bom, se uma pessoa tiver muitas otites, Carlos, que riscos é que ela corre? O que pode acontecer? É assim, as otites em geral, se não forem tratadas, em grosso modo, portanto, a função principal do ouvido é ouvir. Se eu tenho uma doença do ouvido, naturalmente, o principal problema é trazer surdez. No entanto, há outras complicações que podem surgir e que podem originar algumas doenças mais complexas. Portanto, além da surdez, eu até posso ter alguns perigos de vida. Portanto, digamos que o ouvido é alguma coisa, uma caixinha muito pequenina, que está bem no meio da cabeça, em que os seus vizinhos é o cérebro. Portanto, digamos, nós temos é como se fosse uma caixa, em que na parte de cima, por trás e à frente, tem o cérebro, do lado de fora tem o tímpano, e passa ali, por exemplo, a artéria carótida, que é a que leva o sangue para o ouvido. Portanto, digamos que quando temos otites complicadas, e se elas não forem tratadas, podemos, embora felizmente, muito, muito raramente, podemos ter outras complicações. Embora a complicação mágica é indiscutivelmente a surdez, que é aquela que é mais comum. As outras, felizmente, são muito, muito raras. Portanto, referir que qualquer otite deve ser sempre tratado. E quais é que são as causas ou os fatores de risco de surdez que os pais devem ter assim como uma informação, como um alerta? Há vários fatores de risco, portanto, digamos, que afetam não só o ouvido, mas todas as partes do desenvolvimento da criança, portanto, nomeadamente durante a gravidez, portanto, as gravidezes de alto risco, os baixos pesos à nascença, a falta de oxigênio à nascença, portanto, as asfixias, a hipóxia. Algumas doenças infecciosas, as grávidas fazem sempre muitos rastreios, nomeadamente a toxoplasmose e outros, a ingestão de medicamentos, o fumo durante a gravidez, o álcool, o consumo de drogas. E depois tem outros fatores, como a meningite, portanto, aquelas infecções à volta do cérebro que podem afetar a audição, fatores hereditários e todas as alterações de desenvolvimento. Acaba por ter uma diferença, como o Carlos tinha referido anteriormente, que os nossos pacientes de fenda labiopalatina têm um comportamento mais propenso, mais agravado para os problemas auditivos. Qual é que é a relação tão íntima que existe entre fenda labiopalatina e os ouvidos? Todos nós constatamos que as crianças com fenda palatina têm uma elevada prevalência de tal hipoacúsia, que é a surdez. É o termo médico, digamos, de surdez. Quase todas as crianças com fenda labiopalatina têm a tal otite com infusão de ramo líquido no ouvido. Mas essas crianças também têm uma maior prevalência de outro tipo de surdez, nomeadamente as neurosensoriais. Digamos que há mais, comparativamente com o padrão normal, há mais crianças com surdez neurosensorial comparativamente com o outro ramo nas crianças com fenda labiopalatina, e muitas vezes estas situações estão associadas a alguns síndromes. Agradeço-te por atender o nosso alerta palavrão. Explicaste muito bem o que é a hipoacusia, portanto, é a diminuição da capacidade de ouvir. Isso é importante que os pais fixem essa informação. Chamar a atenção que quando falamos de hipoacusia é surdez, portanto, digamos, é o termo médico. Em média, 55% das crianças com fenda labiopalatina não passam do tal rastreio. E não passam, eu vou voltar a repetir, por causa de tal líquido que existe dentro do ouvido que dificulta a realização das autoemissões. Por isso temos que ter mais cuidado e repetir muitas vezes os exames. De referir que, ao longo do percurso, as crianças com fenda palatina, entre 90% a 100% têm uma otite com infusão, que é uma otite crónica com o tal líquido no ouvido. As infecções também são frequentes, e a incidez de surdez neurosensorial, como disse há pouquinho, é também mais alta. Por isso nós temos de estar também mais atentos aos rastreios. Carlos, vamos aqui fazer um aproveitamento do momento, que eu acho que é um momento importante, para tentar esclarecer o que é uma otite e por que é que umas otites doem
e outras não doem. Bom, primeiro de tudo, vamos esclarecer aqui o que é uma otite. É assim, aqui na medicina, os ites, portanto, otite, faringite, amigdalite, artrite, Pulpite. É uma inflamação. Portanto, para esclarecer um bocadinho mais os pais, a palavra otite não significa infecção, mas sim inflamação. Nós podemos ter só inflamação ou ter ambas. Nós podemos ter inflamação só, isoladamente, ou ter inflamação e infecção. E pode dar vários sintomas. Podemos ter dor, podemos ter surdez. Portanto, digamos, são as queixas mais comuns da otite. Como já disse atrás, e vamos voltar a repetir, pelo mau funcionamento da trompa de Eustáquio, as crianças têm uma prevalência muito elevada do líquido no ouvido, a tal otite média como a efusão, que não significa infecção, e deve-se, no fundo, à inserção anómala dos músculos que dificultam o abrir e fechar do tal tubinho. A otite média com efusão, portanto, é uma doença crónica, portanto, não é aguda, normalmente nem dá dor, está sempre associada à perda auditiva porque o tímpano não vibra. A outra queixa da dor, que é aquela que os pais mais assusta, aliás, a otite é provavelmente a queixa dolorosa mais comum e mais dolorosa para as crianças, ela pode ser aguda, portanto, aguda, que normalmente é aguda, não é persistente, e pode ser espontânea ou provocada. Portanto, digamos que, como já disse atrás, o ouvido é um espaço que tem ar, esse ar vai pela trompa de Eustáquio. Quando não há comunicação, acumula-se o tal ranho, porque se criam muitas vezes pressões negativas dentro do ouvido. É aquilo que nós sentimos quando vamos de avião e sentimos aqueles estalidinhos nos ouvidos. Portanto, digamos que há uma variação de pressão entre o que está dentro e o que está fora do ouvido e provoca-nos dor. E se ela for mais persistente, naturalmente provoca a acumulação pela pressão negativa, a acumulação de líquido dentro do ouvido. Esse líquido poderá ter infecção ou não. Portanto, se ele tiver infecção, digamos que é como criar pus dentro do ouvido. Cria-se, como falei há pouquinho, o tal ouvido médio é uma caixinha muito pequenina que está dentro, digamos, lá bem dentro, junto por baixo do cérebro. E, naturalmente, como não há espaço, cria-se uma dor, é como se fosse uma borbulha, e que os pais já tiveram essa sensação de uma criança que está com uma grande dor, um grande borreio, e que de repente nota um corrimento pelo ouvido e significa que o tímpano rebentou e aquela pressão que lá existia, que era a causa da dor, aliviou. Portanto, digamos, muitas vezes a criança está muito queixosa, de repente começa a correr líquido pelo ouvido e a criança está como se nada fosse. Pronto, aqui no fundo tem a ver um bocadinho com a trompa de Eustáquio, e portanto isto é a mesma coisa em relação aos barotraumas, como atrás disse. Portanto, digamos que inflamação só não significa necessariamente otite, e normalmente não tem dor. Se eu tiver só inflamação, tenho mais surdez. Se eu tiver infecção, quase invariavelmente, a não ser que haja um rebentamento, digamos, do tímpano, uma pequena perfuração, eu vou ter sempre dor. Portanto, na infecção, normalmente está associada a dor. Pronto, chamar a atenção que as crianças com fenda palatina devem efetivamente ser tratadas por uma equipa multidisciplinar, e aqui, naturalmente, o otorrino faz parte. Eu tenho muito orgulho em fazer parte desta equipa chefiada por ti. Portanto, há necessidade de manter sempre uma vigilância contínua para todos estes aspectos que podem estar relacionados com a acumulação de líquido e com a perda auditiva. Quando o diagnóstico é feito, assim, nós na medicina tentamos ser sempre o mais conservadores possível, embora aqui nestas circunstâncias intervimos mais precocemente, porque a causa também não se resolve assim rápida e facilmente. Quando tem uma efusão numa criança com fenda palatina, naturalmente vamos propor a correção, e muitas vezes é necessária uma pequena intervenção cirúrgica, que é a miringotomia. E essa intervenção, ela é conhecida pelos pais como a tal cirurgia dos tubinhos, né? Os tais tubinhos que são os tubos transtimpânicos. Ô Carlos, consegues dar-nos assim uma imagem de como é que isso é feito? Vou-te já dizer, mas é fundamentalmente voltar a repetir uma coisa que já disse atrás. O ouvido médio é a tal caixinha que está por dentro do tímpano, onde tem o martelo e o bigorna estribo, e nessa caixinha tem de haver ar, ou a bem ou a mal. Portanto, digamos que normalmente nós temos ar, porque, por exemplo, se apertar o meu nariz e fechar a boca e tentar dar um estalidinho, sei lá, para tentar fazer as compensações, como, por exemplo, a gente viaja de avião, eu tenho ar dentro do ouvido.
Ora, se eu tiver a trompa, o tal canalzinho que não leva o ar para dentro do ouvido, eu não tenho ar lá dentro. Não tenho ar lá dentro, tenho o tal líquido, o reino. Portanto, digamos que eu vou ter que pôr ar dentro do ouvido, neste caso, a mal. A mal com uma pequenina intervenção cirúrgica, que consiste numa pequena incisão no tímpano, onde se aspira o conteúdo do ouvido médio, que tem lá líquido em vez de ter ar, e é necessário colocar um pequeno dreno. Nós estamos a falar de um dreno, que é uma coisa minúscula, é um tubinho, o tal tubinho que tu falaste, e que vai permitir o arejamento, portanto, meter ar lá dentro, e naturalmente também numa fase inicial, drenar. Portanto, ele serve para retirar o líquido que está lá dentro e simultaneamente meter ar lá dentro. Portanto, digamos que será algo que permite o arejamento. E naturalmente, este tubo não vai interferir com o movimento do ouvido, da membrana do tímpano, que é importante para fazer vibrar a cadeia ossicular, que por sua vez vai fazer com que o ouvido interno produza a tal eletricidade que vai fazer chegar o som ao cérebro. Portanto, a miringotomia é uma intervenção muito simples. Aliás, nos adultos ela pode ser feita no gabinete de consulta com uma pequena anestesia local. Obviamente, numa criança não pode ser feita sem ser com anestesia geral. E, normalmente, estas intervenções, e porque as crianças com fenda palatina têm necessidade de fazer várias intervenções, nós tentamos sempre aproveitar uma anestesia necessária por uma outra razão para rapidamente colocar o tal dreno arejando o ouvido. Esses tubos têm sempre um caráter temporário. Isto quer dizer o quê? Que eles não vão ficar lá para sempre, porque, felizmente, a maior parte das crianças, com um arejamento durante alguns meses, até consegue, digamos, entrar no carril e conseguir que a trompa, entretanto, possa recuperar um bocadinho. Portanto, a média de duração dos tubos normais, aqueles que habitualmente nós pomos, é 8 meses. No entanto, quando há recidivas, isto é, quando, apesar da primeira ou segunda colocação, volta a refazer o líquido do ouvido, às vezes é necessário colocar uns tubos de longa duração, portanto, muito raramente se colocam, mas pode ser necessário, e esses aí podem ficar alguns anos. Habitualmente começamos sempre com a colocação de tubos de média duração, e, infelizmente, a maior parte das crianças, ali à volta de 60%, ficam bem só com uma intervenção. Ótimo. O Carlos explicou muitíssimo bem, acho que ficou bastante claro. Inclusive, conseguiu dar-nos uma imagem muito clara do que é, afinal de contas, o tímpano, essa porta de entrada, não é? Que fica ali a entrada do canal auditivo. Mas essa perfuração, essa colocação desse dreno, no fundo, faz-se pela trepanação, pela perfuração do tímpano. E isso, muitas vezes, pode trazer dúvidas para os pais sobre se isso tem alguma consequência no futuro dessa criança. Tem algum risco fazer essa perfuração, Carlos? Sim, é assim. É evidente que uma perfuração do tímpano é algo de antinatura. A miringotomia, a colocação dos tubos, é uma perfuração artificial. Como disse há pouquinho, o ar tem que entrar lá para dentro, seja bem ou seja mal. Então, ela é uma perfuração benigna. Na maioria das vezes, e estamos a falar enfim, eu na minha carreira já coloquei centenas, se não milhares de tubos, e me lembro, em 2 ou 3 casos ficaram de perfuração. Portanto, digamos que coisas muito, muito raras podem acontecer. Portanto, digamos que normalmente é uma perfuração que é artificial, o tubo tem um formato que, quando é expulso, digamos, é como que espremido pelo tímpano e que vai fechar. Portanto, digamos que normalmente a perfuração encerra espontaneamente. Muito raramente existe uma sequela, uma perfuração. Quando ela existe, digamos, eu quando tenho uma criança em que sai um tubo e a perfuração persiste, eu não fico muito preocupado, é porque aquela criança, aquele ouvido precisa de arejamento. Porque qualquer pessoa que meta um pequeno corpo estranho no ouvido e que perfura o tímpano, se não houver infecção, ao fim de 8, 15 dias o tímpano está encerrado. Portanto, digamos, desde que a trompa funcione bem, essa perfuração encerra com facilidade. Portanto, digamos, o nosso problema principal aqui é a trompa e a capacidade de arejar o ouvido, porque quando isso funciona, a perfuração também fecha. Não há que ter preocupações com essa perfuração. De qualquer maneira, há sempre aqui um problema com os tubos e as perfurações, tem a ver com o quê? Com o cuidado que a criança, e os pais, têm de não deixar entrar água no ouvido. Digamos que aquilo serve para tirar o líquido que está lá dentro, serve para meter o ar que vai de fora para dentro,
Mas os tubos e a perfuração não pode servir para meter líquido de fora para dentro, porque senão começa a ter infecções. Portanto, digamos, se uma criança que tem um tubo de ventilação tomar banho anormal, for à piscina sem tapar o ouvido, o que é que vai ter? Vai ter infecções do ouvido. Portanto, digamos, essa é realmente uma preocupação e eu costumo dizer que o problema da colocação dos tubos é aquela coisa de termos que andar a pôr sempre um tampão no ouvido sempre que a criança vai tomar banho. Digamos que essa é a chatice maior de pôr os tubinhos de ventilação. Portanto, digamos que não temos de ter preocupação com esta questão da perfuração. Ela é importante para tratar a surdez e normalmente corrige-a, e esse aqui é o bem mais importante. Como disse, em algumas circunstâncias é necessário, quando o tubo sai, a perfuração encerra e se refaz a doença, então pode ser necessário voltar a fazer uma meningotomia, portanto, voltar a colocar um tubo. Normalmente, se o tímpano fica um bocadinho danificado ou se essa refazer da otite se mantém, podem ser necessários colocar os tais tubinhos de longa duração, esses sim que não saem e podem ficar lá alguns anos. E se um portador de fenda labiopalatina perder a audição, que recursos ou que opções é que a gente pode ter para recuperar ou para minimizar esse problema? Pronto. Assim, o objetivo final da nossa colaboração é que no final a criança esteja normal ou o mais normal possível. E ouvir é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança, como nós já vimos atrás. Chamar a atenção outra vez, e é muito importante que o diagnóstico precoce significa sempre maior probabilidade de sucesso, digamos, não deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje. Felizmente, o problema mais comum das crianças com fenda é reversível e tratável, como aquilo que nós já vimos, nomeadamente permitir que o ouvido tenha ar lá dentro. Nos casos em que existe uma surdez neurosensorial, portanto, digamos que pode estar camuflada, portanto, digamos, nós pensarmos que é só a otite com infusão e esquecermos a neurosensorial, essa sim altamente perigosa. Então, nesses casos da surdez neurosensorial, como já disse atrás, não é passível de correção cirúrgica, e quando nós temos, e hoje em dia, felizmente, mesmo a criança que é completamente surda, isto é, não ouve nada, tem a talcofose, se o diagnóstico for feito precocemente, isto é, antes do ano de idade, é possível, por exemplo, colocar um implante coclear, isto é, como se fosse colocar um fio elétrico dentro da cóclea que a Mariana falou. Portanto, digamos que naturalmente implica sempre portanto, aí tem uma cirurgia, mas não é propriamente a cirurgia que vai fazer ouvir, mas é certo para colocar um aparelho dentro do ouvido, grosso modo. Portanto, só para dizer, se nós diagnosticarmos e orientarmos as crianças, elas vão ficar todas a ouvir de uma forma ou com intervenções mais pequeninas ou mais delicadas, mas o objetivo aqui será sempre criar crianças que vão poder fazer uma vida o mais normal possível. Mais importante do que tudo é diagnosticar precocemente. Se chegarmos tarde, já não adianta termos coisas. Portanto, digamos que este é o papel dos pais, é chegarmos cedo para tratarmos eficazmente. Carlos, eu agora tenho um desafio para fazer-te. A otorrinolaringologia é uma especialidade tripla. E nesse episódio nós tratamos, no fundo, a otologia. Que tal se nós fizermos um novo episódio de rinologia? Eu tenho a certeza que tu aí desse lado irás ficar curioso e que já deve estar a pensar, mas e o nariz? Os pacientes com fendas, por vezes, têm alterações da forma e da estrutura do nariz. Acertei? Eu sabia. Foi por isso que eu desafiei o Carlos para outro episódio. Então, Carlos, como é? É sim, Rony, claro que eu estou sempre contigo. Eu sou mais preguiçoso do que tu, mas estarei sempre aí para colaborar. Irei colaborar, naturalmente, com mais amigos e colegas e faremos seguramente um novo capítulo. O nariz é realmente muito importante e relaciona-se também com o ouvido. Nós falamos há bocadinho da trompa de Eustáquio. A trompa de Eustáquio, aquele canalzinho, é aquela coisa que vai lá da parte de trás do nariz para o ouvido. Portanto, digamos que quando eu não tenho bom ouvido, também não vou ter bom ouvido. Até aliás, eu costumo sempre dizer isto aos meus doentes: não há bom ouvido se não houver bom nariz. Se nós falamos do ouvido, temos que falar do nariz. É evidente que o nariz não tem só um papel com o ouvido, é muito importante, nomeadamente para ti, para a cavidade oral, para a fala, para tudo o resto, digamos, é sempre importante nós termos uma boa respiração nasal, mas também aqui é a parte funcional e também a parte estética. E a parte estética, nestas crianças, nomeadamente as que têm fenda labial, a deformidade nasal é algo de muito, muito importante. E muitas vezes
também não é possível nós termos boa funcionalidade, boa respiração nasal, sem termos boa anatomia. Portanto, se o nariz por fora estiver deformado, também ele próprio não vai deixar passar o ar. Portanto, digamos que, se calhar, o próximo capítulo poderá ser da funcionalidade, associando também a estética, portanto, nasal e facial. Estou ansioso por isso. Muito obrigado, Carlos, por esse excelente contributo. Agora, quem ouvir esse episódio já vai ouvir com mais clareza as próximas consultas que tiver. É por isso que nós estamos aqui todos a tentar colaborar com este projeto Atlas, que é dinamizado por ti e toda a restante equipa que tens contigo. É um prazer estar convosco e poderes contar sempre comigo. Muito obrigado, e a Mariana e a Patrícia têm sido incansáveis nesse projeto, também merecem um grande bem-aja, e por isso tudo, Mariana, muito obrigado. Obrigada eu, e em nome da Patrícia, obrigada também. Estamos juntos nesta viagem. Até à próxima. Já te tornaste um mapa? Já contaste a um amigo a tua experiência? Gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem? Então subscreve o Atlas Lipcast e ativa as notificações. Assim, sempre que houver um novo episódio, tu serás o primeiro a saber. E partilha os episódios. Mas se tu quiseres mais, temos uma surpresa para ti. Para continuar a viabilizar a continuidade e o crescimento do projeto Atlas, nós também estamos a criar uma loja online. Esse projeto está a criar uma tribo, uma comunidade. Na nossa loja online, vais encontrar alguns artigos especiais para estarmos sempre por perto. O Lip em miniatura, umas camisolas de verão com estampas personalizadas, sweatshirts para os dias mais frescos, uns gorros, uns porta-chaves e muito mais para que a nossa comunidade esteja sempre conectada. E há também o nosso canal do YouTube, um conteúdo exclusivo, disponibilizado numa área reservada para acesso exclusivamente aos Mapa Lipcast, isto é, os membros ativos do projeto Atlas Lipcast. Não faças confusão. O podcast é aberto a todos, estará sempre disponível para ouvir quando e as vezes que quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará numa área de acesso restrito. Se quiseres tornar-te um Mapa Lipcast, podes ir ao site www.atlaslipcast.com e lá encontras diversas maneiras de entrar para essa comunidade. Com a tua ajuda, poderemos criar mais conteúdo, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e, quem sabe, até onde é que poderemos levar esse projeto. Se não podes tornar-te um mapa, há outras formas de nos apoiar, com a tua classificação, com as tuas estrelinhas e ao partilhar. Vamos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas e, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e a aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o Lip espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada.